Preciso contar a vocês sobre um caso específico que atendi. Foi a história de um paciente meu que viveu uma experiência extremamente forte e perturbadora. Esse homem, vamos chamá-lo de Marcelo, tinha uma vida normal, até que uma coisa aconteceu e mudou tudo para ele. Marcelo e a irmã estavam indo para um show que aguardavam com muita animação. Enquanto passavam por uma rua meio afastada, foram assaltados. A situação ficou feia muito rápido. O criminoso estava armado e, na briga, a irmã de Marcelo acabou sendo esfaqueada. Ele imediatamente chamou uma ambulância, fez tudo o que era possível, mas ela faleceu a caminho do hospital. A partir daquele dia, Marcelo mudou completamente. Ele começou a sentir como se alguém o estivesse seguindo o tempo todo. No início, eu pensei que era paranoia. Talvez um transtorno de estresse pós-traumático, algo que faria todo o sentido numa situação dessas. Nas nossas sessões, Marcelo me contava como se sentia. Ele descrevia essa sensação de estar sempre sendo vigiado. Não era só medo, era como se realmente tivesse alguém atrás dele, o tempo inteiro. No começo, tudo isso parecia bem claro para mim. Eu trabalhei com ele, acreditando que era um caso típico de trauma depois de um evento violento. Minha teoria era que Marcelo possivelmente temia pela própria vida e achava que a qualquer momento outro ladrão como aquele que os atacou faria a mesma coisa com ele. Mas as coisas que Marcelo dizia não eram comuns. Ele me falava que essa sensação de ser seguido não desaparecia. Diz que tentou de tudo, mudar suas rotas, sua rotina, mas nada funcionava. O que mais pesava para ele era o silêncio, aquele momento logo antes de dormir, quando ele sentia uma presença muito próxima. Ele ficava esperando ouvir passos, uma voz, qualquer coisa, porque ele realmente sentia algo por perto. Nesse ponto, eu ainda tentava encaixar tudo numa explicação lógica. Os efeitos do trauma podem ser muito intensos, fazendo a mente pregar peças na gente. Então, na terapia, Marcelo começou a se soltar mais, e um dia ele disse algo que me deixou bem pensativa. Ele me disse: "Não é paranoia, é a minha irmã que está me seguindo." Imagina, eu fiquei olhando para ele, tentando entender se ele estava falando em sentido figurado ou o quê. Mas não. Ele tinha certeza de que a irmã, de alguma forma, estava ali com ele. Eu, tentando ser profissional, comecei a considerar tudo pela perspectiva da culpa e do remorso. Pensei que talvez ele estivesse se culpando pelo que aconteceu e que isso o fazia acreditar que ela estava presente. Então, nós trabalhamos nisso, falando sobre os sentimentos dele, sua dor, a aceitação. Mas logo eu percebi que não era esse o caminho. Marcelo me contava coisas que aí sim me davam medo. Ele dizia que via sombras, que sentia alguém tocando nele ou até mesmo respirando perto quando estava sozinho em casa. Um dia, ele me contou que acordou no meio da noite e se ajeitou de outro jeito na cama. Mas aí, algo chamou sua atenção e o impediu de voltar a dormir. Meio dormindo, meio acordado, ele começou a sentir uma coisa. Ele disse que sentiu aquele calor específico que outro corpo gera. Tinha alguém deitado ao lado dele na cama. Muito assustado, ele levantou, porque ele mora sozinho e, claro, não tinha ninguém no quarto. Mas ele tinha certeza do que sentiu. Eu tentava, de novo, encontrar explicações, tentava convencê-lo e talvez estivesse tentando convencer a mim mesma, a essa altura, de que eram sinais do trauma dele. A situação chegou a um ponto em que ficamos meio que num limbo, entre o que podia ser explicado pela psicologia e o que parecia beirar o paranormal. A questão é que, com o tempo, Marcelo já não falava tanto sobre ser perseguido. Era como se ele estivesse falando de uma lembrança constante, não ameaçadora, mas sim algo com que ele tinha aprendido a conviver. Chegamos a um ponto em que, embora não pudéssemos dizer que as coisas estranhas tinham desaparecido por completo, elas já não ocupavam tanto espaço na vida de Marcelo. Ele tinha se adaptado.
Ou, pelo menos, tinha encontrado uma maneira de não deixar que aquilo controlasse sua vida por completo. Essa foi uma das terapias mais marcantes que já conduzi. Ela me forçou a questionar não apenas os limites da minha área, mas também minha própria compreensão do que é real. Ainda hoje, quando me encontro sozinha no silêncio da noite, sua história ressoa em minha mente como um eco persistente. E me pego refletindo sobre uma pergunta que continua sem resposta. Quem de nós dois estava realmente sendo assombrado durante nossas sessões? Há casos que, mesmo sendo psicólogo há anos, nunca conseguimos esquecer. Este que vou relatar é um deles. Chegou um paciente ao meu consultório, um senhor que aparentava ter cerca de 50 anos. Logo na nossa primeira conversa, ele começou a me contar a história dele. Ele disse que tinha sofrido um acidente grave. Estava no carro, voltando do trabalho tarde da noite por uma estrada, quando um animal atravessou a pista do nada. Ele instintivamente girou o volante para desviar, mas perdeu o controle do veículo e tudo ficou escuro. Ele só foi acordar dias depois, já no hospital, depois de ter ficado em coma. Foi a partir daquele momento que as coisas ficaram realmente estranhas para ele. Ele começou a notar umas sombras se movendo pela casa. E não estou falando daquelas sombras normais que a gente logo identifica. Pensava, é a sombra da cadeira ou é a roupa no varal? Não. Eram, segundo ele, sombras de natureza paranormal. Ele descreveu como se fossem pessoas andando no teto, ou às vezes só paradas ali em cima, observando. De início, ele achou que era alguma sequela do acidente, que a cabeça dele estava pregando peças. Mas a cada noite que passava, as sombras ficavam mais nítidas, mais presentes. Dormir virou um pesadelo, porque afinal, como conseguir dormir sentindo que tem gente pendurada no teto do seu quarto te encarando em silêncio? O mais bizarro é que elas nunca fizeram nada, nunca desceram, nunca o tocaram, nada do tipo. Mas ele sabia, ele sentia que elas estavam ali. E só essa certeza já era o bastante para deixar qualquer um apavorado. E olha que esse senhor tinha um jeito de ser forte, sabe? Daqueles homens que não se abalam com histórias de fantasmas. Mas aquilo estava acabando com ele. Todo dia de manhã, ele chegava ao trabalho completamente acabado, porque mal conseguia dormir. E quando finalmente pegava no sono, era com todas as luzes da casa acesas. No escuro total, ele via as sombras perfeitamente, como manchas escuras se destacando contra o teto branco. O problema com essas sombras, ele me explicava, é que elas não tinham uma forma definida. Pareciam silhuetas humanas, mas meio borradas, e ficavam sempre no teto, nunca nas paredes ou no chão. E o mais esquisito, elas quase não se moviam, ficavam lá, paradas, ou se balançando de leve, como se estivessem flutuando. No começo, ele tentava ignorar, fingir que não era com ele. Mas é impossível ignorar uma coisa dessas por muito tempo. Aquilo começou a consumir os pensamentos dele. Ele ficou meio paranoico, sempre olhando para cima, principalmente dentro de casa. No trabalho, a situação também desandou. Ele vivia distraído, se assustava por qualquer coisa. Os colegas de trabalho perceberam que tinha algo de errado, mas ele não contava nada para ninguém. Como explicar uma coisa dessas sem que o achem louco? Conversar com alguém sobre o que ele via era muito difícil. Ele tinha um medo terrível de ser julgado, ou pior, de ser internado. Emocionalmente, ele estava destruído. Ele chegou a confessar para mim que pensou em vender a casa, se mudar para bem longe. Mas uma voz dentro dele dizia que não adiantaria nada, que as sombras o seguiriam aonde quer que ele fosse. Então, ele começou a adaptar a vida. Comprou aquelas luzes noturnas de tomada, que dão só uma clareza fraca no ambiente. Não era muito, mas já ajudava a disfarçar a presença das sombras. A esposa dele foi um grande apoio.
Acompanhou ele em tudo e tentou acalmá-lo como pôde, embora aparentemente ela nunca tenha conseguido ver nada. Aos poucos, ele foi se acostumando com aquela realidade bizarra. Durante o dia, se concentrava no trabalho, fazia exercícios, conversava com amigos, mas nunca tocava no assunto. Essa luta interna o levou ao limite. Ele sabia que não podia continuar assim e que precisava de uma solução de verdade. Ele me disse que, no fundo, queria entender o que eram aquelas sombras, se era coisa da cabeça dele ou se era algo mais. Foi essa dúvida, essa necessidade de uma resposta, que o fez finalmente procurar ajuda profissional. Agora, só para você ter uma ideia da gravidade disso. Hoje em dia, já é difícil para pessoas mais velhas aceitar que precisam de um psicólogo. E mais raro ainda é elas realmente marcarem uma consulta. Então, tenta imaginar o nível de terror que esse homem estava vivendo para tomar essa decisão. Ele mesmo me disse que demorou meses para admitir que não daria conta sozinho. Foi um processo lento, até ele aceitar que ver vultos no teto não era nem um pouco normal. Durante as sessões, a gente trabalhou muito a experiência de quase morte que ele teve, o trauma do acidente. Mas o curioso é que, por mais que eu me esforçasse para ser 100% profissional, uma parte de mim não conseguia deixar de pensar pelo lado esotérico. Eu cogitava que, ao quase morrer, ele havia aberto algum tipo de conexão espiritual e que aquelas sombras eram de fato fantasmas. Claro que eu nunca disse isso a ele, nem desviei a terapia para as minhas crenças. Não seria ético. As histórias que ele contava eram muito perturbadoras. Lembro dele descrevendo em detalhes uma vez em que viu uma das sombras deitada no teto, como se estivesse dormindo. Ele disse que na hora sentiu o medo de sempre, mas sentiu também uma tristeza profunda. Era algo realmente muito interessante de se ouvir. Depois de um tempo, ele simplesmente parou de vir. Nas últimas conversas que tivemos, ele contou que estava deixando de ver as sombras, que elas estavam sumindo. Eu torço para que seja verdade e que ele tenha encontrado paz. Mas experiências como essas nos transformam para sempre. Elas se instalam em nossa memória e nos fazem questionar os limites entre o que conhecemos e o que ainda está além da nossa compreensão. Casos assim nos lembram que há mistérios que a psicologia sozinha talvez não consiga desvendar completamente. Toda família tem seus segredos, mas alguns são tão sombrios que podem destruir a mente de quem ousa escutá-los através da parede. Trabalho como psicóloga há alguns anos e vou contar uma coisa que me marcou profundamente. Certa vez, atendi um garoto de 15 anos que chegou no meu consultório passando por uma fase bem complicada. Ele queria conversar sobre o que estava acontecendo com ele, mas sempre tinha um assunto que parecia evitar a todo custo. Isso aconteceu em várias sessões seguidas. Às vezes, eu pensava que ele podia estar exagerando, mas como terapeuta, a gente sabe quando alguma coisa não está certa. Depois de algumas semanas, ele finalmente se abriu. Me contou sobre a família dele. Moravam todos juntos na mesma casa. Ele, a mãe, o pai e o tio. O tio era um cara mais velho, devia ter uns 40 anos pelo jeito que ele descrevia. O problema é que esse tio tinha uma coisa muito estranha. Ele ainda conversava com um amigo imaginário. O garoto me disse que durante a noite conseguia ouvir o tio falando com alguém. Os quartos eram um do lado do outro. Então ele escutava claramente os sussurros, as risadas e às vezes conversas inteiras. Uma noite, ele ouviu o tio dizendo coisas como: "Não posso ir no quarto dele, vão me escutar, e eu não posso fazer isso, não é certo." Isso deixou o menino muito perturbado, como você pode imaginar. Ele estava preocupado, achava que o tio estava ficando louco. Me contou que não era só a conversa durante a noite. Durante o dia, quando estavam juntos, ele sentia que o tio ficava olhando fixo para ele, como se estivesse avaliando alguma coisa. O que mais afetava o garoto era não entender o que realmente estava acontecendo.
Quando sugeri que ele falasse com o tio sobre isso, ele se fechou completamente. Dizia que não queria se envolver, que tinha medo do que podia descobrir. Pela minha experiência, isso é bem comum em situações familiares complicadas. As pessoas às vezes preferem não saber, se manter longe, principalmente quando acreditam que vão encontrar algo sombrio. Ele me contava que às vezes pensava em falar com os pais, para não se sentir tão sozinho naquilo, mas ao mesmo tempo não queria expor mais ninguém ao que estava vivendo. Chegamos num ponto da terapia em que algo precisava mudar. E mudou, mas não do jeito que esperávamos. Uma noite ele chegou em casa e ouviu o tio falando sozinho de novo. Só que dessa vez, as palavras estavam mais claras do que nunca. O tio estava dizendo algo sobre tomar uma decisão final e não poder continuar assim. O menino ficou apavorado e não dormiu a noite inteira, pensando no que aquelas palavras podiam significar. No dia seguinte ele me contou tudo. Dava para ver que estava aterrorizado. Ele decidiu que precisava fazer alguma coisa, mesmo sem saber direito o quê. Durante as sessões seguintes, trabalhamos em como ele podia abordar a situação, buscando formas de se proteger ou confrontar o tio. Falamos sobre a importância de estabelecer limites, de procurar apoio em outras pessoas, talvez outros parentes ou amigos próximos. O garoto começou a melhorar em alguns aspectos, principalmente na capacidade de lidar com a ansiedade e o medo, graças às estratégias que desenvolvemos juntos. Mas a verdade sobre o tio e seu amigo imaginário nunca teve solução. Anos se passaram e até hoje me pego pensando no que realmente acontecia naquele quarto ao lado. Algumas histórias que escutamos do consultório ficam conosco para sempre, como feridas que nunca cicatrizam completamente. E essa é uma delas. Meu nome é Helena, e essa história aconteceu quando eu ainda estava no colégio. Foi um escândalo que poucos conheceram, vivido apenas por quem presenciou o terror de perto. No colégio, havia um professor de ética que também trabalhava como psicólogo quando algum aluno precisava tratar de algum problema específico. Qualquer pessoa podia marcar um horário com esse professor para começar uma terapia. Uma das minhas melhores amigas passou por um período com problemas familiares muito pesados que a levaram a procurar ajuda. Na verdade, fui eu que insisti para ela conversar com o professor. Depois de resistir um pouco, ela finalmente aceitou. Ela me contou que o professor foi muito legal desde o início e que se sentiu à vontade com ele. Eles se conheceram e depois de algumas sessões, ela já estava conseguindo resolver seus problemas de família. Só que então, ela começou a ter outro tipo de problema, bem mais estranho. Lembro que, no começo, eu não prestei atenção, mas minha amiga começou a aparecer com hematomas e vários cortes pelo corpo, principalmente nas mãos. Eu achava que eram acidentes bobos, coisas que acontecem e que você não liga muito. Mas ela me dizia que não sabia como tinha se machucado assim, que as marcas simplesmente apareciam no corpo dela. Algumas semanas depois, numa festa, por acaso, conhecemos outra garota que, coincidentemente, também fazia terapia com o psicólogo da escola. E adivinhem, ela também tinha ferimentos no corpo, mas, assim como minha amiga, não sabia como eles tinham aparecido. No entanto, essa garota tinha uma teoria, e foi uma que nenhuma de nós gostou de ouvir. A menina nos contou que um dia, conversando com o psicólogo, ele revelou alguns dos seus gostos de uma maneira muito discreta. Segundo ele, gostava de sangue e dos rituais que dava para fazer com esse líquido, mas não quis falar mais sobre isso, dizendo que tinha vergonha. Para ela, aquilo pareceu mais interessante do que assustador. Mas, por respeito, não fez mais perguntas. Pouco tempo depois de começar a se consultar com ele, ela notou as marcas em seu corpo e começou a suspeitar de algo muito grave. Esse psicólogo tinha um método específico para suas consultas. Ele usava hipnose.
Eu não entendo muito do assunto, então não posso afirmar nem negar nada. Mas pelos relatos da minha amiga e dessa outra garota, o homem, na terapia, deitava as meninas em seu divã e as fazia dormir ou relaxar demais com suas técnicas. Algumas delas, como minha amiga, acabavam dormindo ou entrando num estado de total inconsciência, e era aí que elas se perdiam completamente. Elas gostavam dessa parte, porque diziam que as ajudava a clarear a mente e que acordavam com muito mais energia. Mas a verdade é que não sabiam nem se lembravam do que acontecia durante esse processo. Nós começamos a investigar muito a fundo, falando com todas as pacientes desse homem que conseguíamos encontrar. Apenas algumas delas compartilhavam os mesmos detalhes estranhos e as feridas no corpo. Não sei em que o psicólogo se baseava para escolher suas vítimas. O ponto é que, depois que juntamos informação suficiente, decidimos descobrir o que realmente estava acontecendo. Foi então que combinamos tudo com uma das garotas que tinha consulta naquela tarde e que também estava sendo afetada pelas terapias. A ideia era entrar de repente no consultório, com a desculpa de que ela tinha uma ligação de emergência, só para vermos com nossos próprios olhos o que o psicólogo fazia. Quando chegou a hora, estimamos quando ele normalmente fazia a hipnose, e uma de nossas colegas entrou, abrindo a porta sem pedir licença. Sério, não podíamos acreditar quando ela nos contou o que viu. Enquanto a garota em terapia estava deitada no divã, completamente inconsciente, o psicólogo fazia um corte muito pequeno no dedo dela com um bisturi. Nossa colega contou que as gotas de sangue que saíam caíam num recipiente muito pequeno, posicionado logo abaixo. Nossa colega contou que assim que o psicólogo a viu, ele se levantou rapidamente e, nervoso, quase gritou para que ela fosse embora. Ela ainda conseguiu dizer que a paciente tinha uma emergência e ele, muito irritado, mandou que ela esperasse do lado de fora. Ela obedeceu e 1 minuto depois, a garota que estava na sessão saiu, tão relaxada e sonolenta como todas as outras. Não pensamos 2 vezes e contamos tudo para a diretora, e a própria escola começou a investigar. No final, não quiseram nos contar se encontraram algo estranho, mas confirmaram que demitiram o professor. Pelo pouco que descobrimos, foi pelo simples fato de que várias alunas dele tinham as mesmas feridas inexplicáveis. Ele foi demitido, mas nunca soubemos o que ele realmente fazia com aquele sangue ou quantas outras garotas passaram por isso antes de nós. Ainda hoje me assombra pensar no que descobrimos naquela tarde e como nossa coragem de investigar pode ter salvado outras meninas de passarem pelo mesmo terror silencioso. Trabalho como psicólogo há muitos anos, e a maioria dos casos envolve ansiedade e estresse. Mas de vez em quando aparece uma história que foge de qualquer explicação lógica. Há uns 2 anos, por exemplo, atendi um rapaz, um jovem na casa dos 20 e poucos anos. Ele se sentou na minha frente, visivelmente abalado, e começou a me contar que, há uns 6 meses, não conseguia mais dormir direito. Disse-me que acordava no meio da noite encharcado de suor, com o coração disparado, por causa de pesadelos que ele nem sequer conseguia lembrar depois. Isso, por si só, não chega a ser tão incomum. Muita gente passa por uma fase assim. O problema foi o que veio em seguida, que era bem diferente. Em uma determinada noite, logo depois de acordar de um desses pesadelos, ele percebeu que estava em paralisia do sono. E foi ali, com os olhos entreabertos, sem conseguir mover um músculo, que ele olhou na direção da janela do quarto. E do lado de fora, ele viu uma coisa. Descreveu-me como uma cabeça, grande e alta, com um chifre. Sim, ele usou exatamente a palavra unicórnio. Segundo o rapaz, a tal criatura desapareceu no instante em que percebeu que estava sendo observada. Ele estava em pânico. Explicou-me que a imagem não era nítida por 3 motivos. Estava escuro, ele mal conseguia abrir os olhos e estava sem os óculos.
Mesmo assim, ele tinha certeza do que viu, ou, pelo menos, do que ele acreditava ter visto. Foi por isso que ele começou a terapia, buscando uma resposta. Tentei apresentar algumas explicações lógicas, como o estresse e a ansiedade, que são gatilhos poderosos para a nossa mente nos enganar. A própria paralisia do sono é conhecida por causar alucinações bem realistas. E a situação toda piorava por causa da época que estávamos vivendo, em plena quarentena, com todo mundo trancado em casa. Mas ele não parecia nem um pouco convencido, porque aquilo aconteceu de novo. E de novo. Ele achava que era coincidência demais, o mesmo fenômeno se repetir daquela forma exata. Essas situações são delicadas, sabe? Como psicólogo, minha função é ajudar. Mas há momentos em que a gente simplesmente não tem todas as respostas. O rapaz continuou vindo nas sessões, e a cada encontro ele me dava mais detalhes. Eu realmente tentava encontrar um sentido naquilo tudo. Repetia as explicações sobre como o estresse causa alucinações, como a privação de sono afeta a percepção, mas nada adiantava. Ele estava convencido de que aquilo era real. Em nossos últimos encontros, ele já estava no seu limite. Confessou-me que não conseguia mais nem fechar os olhos em paz, porque sentia que aquela coisa estava sempre lá, observando-o. Aquilo já tinha passado dos limites. Sugeri que ele procurasse um médico para investigar se não havia alguma causa física por trás de tudo. Eu queria muito poder dizer que essa história teve um final feliz. A verdade é que, de uma hora para outra, ele simplesmente parou de vir. Faltou em uma semana, depois em outra. Tentei contato, mas foi inútil. Nenhuma chamada atendida, nenhuma mensagem respondida. Nada. Até hoje, eu me pergunto o que aconteceu com aquele garoto. Sinceramente, torço para que ele tenha encontrado alguma forma de paz. Mas, às vezes, no silêncio do consultório, eu me lembro do caso dele e penso, será que a nossa mente nos protege de coisas que não estamos preparados para entender? E se aquilo que observava pela janela não fosse apenas uma alucinação? Trabalho como psicólogo há vários anos e já ouvi de tudo um pouco no meu consultório. Mas há casos que me marcam profundamente, histórias que vão muito além do que costumamos classificar como possível ou impossível. Foi exatamente isso que aconteceu comigo com um dos meus pacientes mais recentes. Um homem de uns 30 e poucos anos, com uma vida aparentemente normal. Mas esse homem tinha algo que o tornava diferente. Ele estava convencido de que seus sonhos mostravam pedaços do seu futuro. Na primeira vez que ele veio ao meu consultório, eu o vi como qualquer outro paciente. Ele parecia cansado, preocupado. Ele me contou que estava tendo uns sonhos estranhos, tão nítidos e detalhados que pareciam reais. Mas não eram pesadelos nem nada do tipo. E sim, sonhos sobre coisas comuns do dia a dia, pequenos detalhes da vida dele. O curioso é que, segundo ele, esses detalhes depois aconteciam de verdade. No começo, eu pensei que ele só estava estressado, que talvez tivesse alguma obsessão por controlar a própria vida. Eu perguntei sobre o trabalho dele, a família, a saúde. Eu buscava qualquer pista que me ajudasse a entender o que estava acontecendo. Mas a vida dele parecia totalmente normal, nada fora do comum. Nós continuamos com as sessões semanais, e toda vez que ele vinha, me contava sobre seus últimos sonhos. Eram coisas simples, como sonhar com uma conversa específica com um amigo, um probleminha em casa, ou até mesmo um prato de comida que ele ia comer. E a cada vez que a gente se via, ele me garantia que aqueles sonhos tinham se tornado realidade, que aqueles pequenos detalhes tinham acontecido exatamente como ele havia sonhado. Eu comecei a fazer anotações detalhadas de tudo que ele me contava, embora na minha cabeça eu continuasse cético. Como é que sonhos tão banais podiam ser premonições? Será que ele não estava apenas dando importância demais a simples coincidências? Mas, quanto mais eu o ouvia,
mais eu percebia que ele realmente acreditava no que estava dizendo. Havia uma sinceridade na voz dele que tornava difícil descartar suas palavras por completo. Eu me lembro de uma sessão em que ele me contou um sonho sobre perder as chaves de casa. Algo tão simples e cotidiano. Ele me disse que no sonho se via procurando as chaves desesperadamente e que no dia seguinte aconteceu exatamente a mesma coisa. Até que, em uma certa semana, no consultório, algo mudou. O paciente chegou como sempre, mas daquela vez ele me disse algo que me deixou gelado. Ele me contou que tinha sonhado comigo, uma coisa que nunca tinha acontecido antes. No sonho dele, eu estava na estação de metrô, apressado e distraído, e de repente eu caía da escada. Ele descreveu a cena com tantos detalhes que era como se ele estivesse lá vendo tudo acontecer. A verdade é que aquilo me pegou de surpresa. Até aquele momento, os sonhos dele tinham sido sempre sobre a vida dele, as coisas dele. Ele nunca tinha me incluído neles. Eu não dei muita importância na hora, para ser sincero. Eu disse a ele que talvez ele estivesse preocupado comigo, que às vezes os pacientes criam um vínculo com seus terapeutas e isso acaba se refletindo nos sonhos. Mas no fundo, algo dentro de mim ficou inquieto. Eu não queria admitir, mas aquele sonho tinha me afetado mais do que eu esperava. Nos dias seguintes, a ideia daquele sonho não me deixava em paz. Toda vez que eu ia para o metrô, eu me lembrava do que ele tinha dito. Eu olhava para as escadas e me imaginava caindo igualzinho ao sonho. Eu dizia para mim mesmo que era uma bobagem, que eram só coincidências, mas eu já não tinha tanta certeza assim. E então, aconteceu. Numa manhã, eu estava indo apressado para o trabalho, pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, como sempre. Eu estava na estação de metrô, descendo as escadas para pegar o trem, e de repente, alguém me empurrou sem querer. Eu perdi o equilíbrio e saí rolando escada abaixo, exatamente como o paciente tinha descrito no sonho dele. Eu fiquei ali, caído no chão por alguns segundos, sem conseguir acreditar no que tinha acabado de acontecer. As pessoas vieram me ajudar, perguntando se eu estava bem. Por sorte, foram só alguns hematomas e o susto, nada grave. Mas na minha cabeça, eu só conseguia pensar no sonho do paciente. Não podia ser uma coincidência. Era exatamente o que ele tinha descrito. Depois da minha queda na escada do metrô, as coisas começaram a mudar. O paciente, de repente, parou de vir às sessões. Eu nunca tive a chance de contar para ele que o sonho dele se realizou. E talvez tenha sido melhor assim, para não preocupá-lo ainda mais. Primeiro eu pensei que talvez ele tivesse ficado doente ou algo do tipo, mas depois eu fiquei sabendo, através de um colega da universidade onde ele estudava, que ele teve problemas com os estudos e, além disso, estava apertado de dinheiro. Isso explicava a ausência dele, mas deixava um monte de perguntas sem resposta. Com o tempo, eu tive que seguir em frente. A vida exige isso. E eu tinha outros pacientes, outros casos para atender. Mas de vez em quando, especialmente quando desço as escadas do metrô, eu me lembro daquele homem e suas histórias. Hoje, sempre que passo por aquela estação, me lembro daquele homem e de suas visões do futuro. Será que ele ainda tem esses sonhos? Será que conseguiu encontrar paz ou ainda vive atormentado por vislumbres de um amanhã que não consegue controlar? Uma coisa eu sei. Foi o único caso em toda a minha carreira que me fez questionar se realmente conhecemos os limites da mente humana. A experiência que vou contar hoje aconteceu com um dos meus pacientes, um senhor cujo nome verdadeiro preciso proteger por motivos óbvios e que vamos chamar aqui de Miguel. Naquela época, esse senhor tinha 66 anos e, ao contrário do que alguém poderia pensar pelas atitudes dele, ele não era nenhum louco ou um fracassado tentando tirar alguma vantagem do que fazia. Ele era uma espécie de vice-presidente de uma grande empresa de logística, de envio de produtos, sabe?
Pelo que ele me contou, tinha dinheiro suficiente para viver o resto da vida com total tranquilidade e conforto. Ele tinha conseguido muito na vida. Era reconhecido por muita gente e conhecia muitas pessoas famosas pelo país inteiro. Ele falava maravilhas da família. Tinha a esposa, com quem estava junto há mais de 40 anos. Tinha filhos, netos. Era uma vida de sonho. Depois de ouvir tudo isso, eu não conseguia entender de cara por que ele tinha vindo me procurar. Mas essa pergunta foi respondida poucos momentos depois. Miguel tinha exatamente tudo, mas ele não era do tipo que se acomoda e fica sem ter o que fazer. Ele ainda se sentia jovem e tinha vontade de realizar muita coisa na vida. Mas o que você pode fazer nessa idade? Mesmo que você queira, já não tem mais a mesma energia para fazer muitas das tarefas que fazia antes. Por causa de tudo isso, ele se dedicou a buscar novos limites. E foi assim que ele chegou a criar seus próprios rituais. O interessante é que ele dizia que não tirava esses ritos da internet. Era ele quem os inventava. Ele criava seus próprios símbolos e atribuía a eles suas próprias intenções e desejos. É claro que com essas ações ele não buscava conseguir dinheiro ou amor, porque a gente sabe que muitas vezes os rituais são feitos com esses objetivos. Mas não. Miguel fazia isso por prazer, para ver algo mais profundo e misterioso, algo diferente, algo que 99% das pessoas no mundo não viram, por medo. Ele disse que alugava um quarto para ter tranquilidade ao fazer isso, e também porque temia que as entidades que ele invocasse ficassem presas no lugar para onde ele as trouxe. Mas já estou me adiantando. Miguel começou com coisas pequenas. Estudou o básico para poder iniciar nessas práticas. Desculpem a expressão, mas não entendo muito disso, e é a única forma que me ocorre para me referir a isso. Segundo o que ele contava, primeiro ele invocava espíritos menores, entidades básicas que apenas instigavam a pessoa a pecar. Depois, ele passou para espíritos mais complexos, como parentes falecidos ou algo do tipo. Depois disso, o próximo passo seriam as entidades maiores, que já representavam demônios que lideravam outros. No entanto, ele nunca chegou a essa última parte. Ele disse que foi porque coisas estranhas começaram a acontecer, ali mesmo, onde ele praticava os rituais. Aquelas coisas aterrorizantes que a gente sempre ouve falar, objetos se movendo sozinhos, vozes, passos, mas o pior eram os puxões e os tapas. Miguel garante que muitas vezes, enquanto fazia seus rituais, sentia alguém empurrar seus ombros com suavidade ou bater bem de leve na sua testa com a mão. No começo, ele disse que ficava apavorado e saía do quarto com a clara intenção de nunca mais voltar a fazer aquilo. Mas, ao ver que nada de realmente ruim acontecia, ele começou a ficar empolgado e decidiu avançar. Felizmente para ele, e sem que ele soubesse o porquê, seus outros rituais pararam de funcionar. E eu digo felizmente porque quem sabe onde isso tudo iria parar se ele continuasse com essas coisas. Só que nem foi preciso ele avançar mais, porque os fenômenos paranormais não pararam. Na verdade, ele ficou tão sugestionado que acreditou que em algum momento levou uma entidade com ele para casa. Porque lá ele começou a viver o mesmo tipo de situação que vivia no lugar que alugava. O negócio escalou a tal ponto que, sendo uma pessoa racional, ele decidiu me procurar. Ele queria começar a acreditar que tudo era obra da sua imaginação. E eu, como profissional também racional, tinha a obrigação de ajudá-lo a entender o que estava vivendo, a entender por que ele acreditava que fantasmas o seguiam. Mas, sinceramente, por mais que eu quisesse, eu não conseguia compreender ou explicar por que ele e a família dele acordavam às 2 da manhã com choros ou sussurros. Ele parou de vir depois de algumas sessões, quando percebeu que a terapia não ia resolver o problema. Foi bem direto. Isso não está adiantando e vou procurar outras soluções. Essa foi a última vez que o vi.
Até hoje, não sei que fim levou Miguel ou sua família. Uma parte de mim, a parte profissional, prefere não saber. Mas existe outra parte, aquela que testemunhou o desespero real nos olhos de um homem racional, que ainda se pergunta que tipo de solução ele foi buscar e se algum dia encontrou a paz que procurava. Isso aconteceu durante meu serviço social enquanto eu trabalhava no Hospital Psiquiátrico de Nuevo León, mais exatamente na área de psicodiagnóstico. Nós aplicávamos testes tanto em pacientes de consulta externa quanto nos que estavam internados. Para os internos, os testes eram mais simples, focados em avaliar o contato deles com a realidade e verificar se a medicação estava funcionando bem. Em uma dessas avaliações, eu estava conversando com os pacientes que pareciam mais lúcidos, para ver se eles teriam condições de responder aos testes. O procedimento era esse. A gente batia um papo e, se eles conseguissem acompanhar a conversa, nós seguíamos com a aplicação. Foi então que comecei a falar com um paciente que parecia ótimo. Perguntei como ele estava se sentindo, se sabia que dia era, onde estávamos. Aquele tipo de pergunta padrão. Ele respondeu a tudo corretamente, sempre com um sorriso sincero no rosto. Em um certo momento, ele me disse uma coisa que ficou ecoando na minha cabeça o resto do dia, que estava ansioso para sair dali e poder tocar violão para o seu senhor. De imediato, presumi que ele era uma pessoa religiosa, de alguma fé judaico-cristã, e pensei que ele se referia a Jesus, ao seu Senhor Jesus. Mas foi aí que a situação mudou completamente. Eu me lembro da cena como se fosse hoje. O paciente se inclinou para a frente, bem devagar, e a cadeira rangeu com o peso dele. Ele chegou bem perto do meu ouvido, me olhou fundo nos olhos, ainda com aquele sorriso, e sussurrou bem baixo: "Para o meu senhor Satanás. Olha ele ali. Está vendo? Ele está me pedindo para tocar violão." Enquanto falava, ele apontava com o dedo para um dos cantos da sala. Eu olhei na direção que ele indicava e não vi absolutamente nada. Mesmo assim, um arrepio subiu pela minha espinha, como se uma parte de mim sentisse que, de fato, tinha algo invisível nos observando daquele canto. Tentei agir da forma mais natural possível. Me despedi do paciente e saí da sala, para que ele não percebesse o meu medo. Nunca mais aconteceu nada parecido comigo, e aquele paciente acabou recebendo alta, então nunca mais o vi. Até hoje, me questiono se aquele diagnóstico de esquizofrenia realmente esclarecia toda a experiência que vivi, ou se talvez, de alguma forma perturbadora, ele de fato encontrou seu caminho para tocar violão ao seu sombrio Senhor. Há situações na vida em que o medo se esconde nos lugares onde jamais imaginaríamos encontrá-lo. O caso que vou relatar hoje me mostrou que, às vezes, o terror vem de dentro da nossa própria casa, da nossa própria família. Há um tempo, eu não conseguia acreditar no que uma paciente tinha me contado. Era uma manhã, se não me engano, e eu estava checando minha agenda quando vi que tinha uma nova consulta. Eu não sabia muita coisa, só que era uma mãe preocupada com a filha pequena. Quando a mulher entrou no meu consultório, notei duas coisas de imediato. Ela estava grávida e tinha uma expressão de desespero no rosto. Nós nos cumprimentamos e eu pedi que ela se sentasse. Normalmente, no início de uma sessão, eu dou uns minutos para os pacientes se acomodarem, ainda mais sendo a primeira vez. Mas ela simplesmente ignorou meus protocolos e começou a desabafar na hora. O que ela me contou foi bem inquietante. Disse que a filha tinha feito coisas que, sinceramente, eu não conseguia acreditar. Coisas como esconder e quebrar todos os objetos do bebê, ter crises de gritos no meio da noite e, o mais alarmante, uma tentativa de colocar fogo na cozinha, que por muito pouco não terminou em tragédia. A mãe estava convencida de que a filha estava agindo assim por ciúmes ou medo do novo irmãozinho.
Na consulta seguinte, uma semana depois, focamos em entender a dinâmica entre elas. A mãe me contou que a filha sempre foi extremamente apegada a ela, mas que o comportamento da menina começou a mudar aos poucos, logo depois que soube da gravidez. Ela descreveu episódios de birra e uma agressividade que nunca tinha existido antes. Nesses casos, é fundamental entender não só o que a criança faz, mas o que ela sente. A mãe, por sua vez, estava sofrendo para entender por que a filha, que sempre foi um doce, estava agindo de forma tão assustadora. Eu sugeri que ela pensasse na possibilidade de levar a menina para um especialista em comportamento infantil. Foi na nossa terceira sessão que o caso mudou completamente. Aquilo que eu achava ser uma situação comum de ciúmes se transformou em algo que eu nunca poderia esperar. A mãe chegou com um ar de pânico que eu não tinha visto antes. Ela me contou que, numa noite recente, a filha teve outra crise. Ficou tão alterada que começou a bater nela sem parar. E no meio da raiva, a menina gritou uma coisa que a deixou paralisada. A pequena acreditava que o bebê que a mãe carregava na barriga era o próprio diabo. Ela berrava que tinha certeza disso, que tinha sonhado. No sonho, o demônio saía rastejando de dentro da mãe para matar as duas. A menina estava apavorada e totalmente convencida de que aquilo era real, e por isso agia com tanto medo e agressividade. Uma das maiores angústias da mãe era a certeza de que aquelas ideias não poderiam ter saído da cabeça de uma criança. Ela repetia sem parar: de onde ela tirou isso? As coisas que ela fala são pesadas demais. Eu prefiro não dar mais detalhes do caso. Acho que isso já é o bastante para entender o peso dessa história e o motivo de eu estar compartilhando essa história com vocês. A verdade é que, depois de uma longa terapia, que passou a incluir a menina também, a situação pareceu se acalmar. Hoje, anos depois, ainda me pergunto se realmente conseguimos resolver aquele caso. Porque tem momentos, principalmente quando estou sozinho no consultório ao final do dia, que sinto como se algo tivesse ficado para trás. Como se aquela criança tivesse visto algo que nós, adultos, simplesmente não conseguimos enxergar. E essa sensação, ela nunca me abandona completamente. Você já teve um pensamento tão horrível que se perguntou se ele era mesmo seu? A história de hoje é sobre uma garota que não apenas tinha esses pensamentos, mas temia que eles pudessem assumir o controle. Meu nome é Diana e quero compartilhar com vocês uma história curta que a minha mãe me contou. Ela diz que essa foi uma das poucas vezes em que ela realmente sentiu medo de um paciente. Minha mãe é psicóloga e eu sei que ela não deveria contar o que houve nas sessões. Mas nós somos tão unidas, sabe? Temos tanta confiança uma na outra que de vez em quando ela acaba me contando alguns casos que a deixam realmente perturbada. Claro que tudo fica só entre nós, como um segredo, e ela também nunca me revela informações pessoais. Por isso, eu não vou dizer nomes nem nada que possa identificar a pessoa em questão. Para esta história, vamos chamá-la de Carla. Carla era uma garota bem jovem, de aproximadamente 15 anos. Tinha a vida inteira pela frente, e foi justamente por isso que procurou terapia. Acontece que ela mentiu para a mãe para conseguir ir até lá. Deu a desculpa de que estava com depressão e pensamentos de automutilação. Mas nas primeiras sessões acabou revelando que o motivo real pelo qual estava ali era por ter pensamentos de machucar os outros. Era muito curioso o fato de que ela entendia que aquilo era errado, mas mesmo assim não conseguia parar de pensar naquilo. O mais assustador no caso dela era o tipo de coisa que ela queria fazer. Não era dar um tapa em alguém ou pregar uma peça, mas sim coisas realmente pesadas, como cortar os dedos das pessoas, colocar sons tão altos que estourassem seus ouvidos, queimar os olhos de alguém com uma chama. Pensamentos desse tipo que deixaram minha mãe realmente preocupada.
O pior de tudo é que essa vontade de machucar não se limitava aos humanos, mas também aos animais. Carla contou que, em um sábado, sabia que sua família iria visitar uns tios e passou o dia inteiro contando os segundos para que eles fossem embora, para que ela pudesse ficar sozinha com sua gata. Enquanto esteve com o animal, muitos pensamentos passaram pela sua cabeça, e nenhum deles era bom. Ela ficou encarando a gata por vários minutos, imaginando tudo o que poderia fazer com ela. Mas, na verdade, ela amava tanto a gatinha que, no final, se esforçou para se afastar e pensar em outras coisas. A garota conta que é como se duas pessoas diferentes tomassem o controle do seu cérebro. Quando ela pensa em fazer mal a alguém, é como se uma personalidade diferente surgisse, enquanto outra parte dela tentava, desesperadamente, recuperar o controle do seu corpo e de suas ideias. Carla fez terapia com minha mãe por 3 semanas, mas depois de uma sessão particularmente difícil, simplesmente não retornou mais. Ela nunca mais ligou, nunca mais apareceu, deixando muitas questões sem resposta. Às vezes, minha mãe e eu nos perguntamos o que aconteceu com ela, se conseguiu encontrar ajuda em outro lugar, ou se aquela parte sombria do seu cérebro finalmente conseguiu vencer a batalha interna que ela tanto temia. Às vezes, os segredos mais sombrios não são contados com palavras, mas sim rabiscados em um pedaço de papel. E o meu trabalho é justamente aprender a ler o que não foi dito. Tudo começou em um dia normal. Eu estava revisando alguns papéis e me preparando para os pacientes do dia. Entre eles estava Enzo, um menino que havia sido trazido pela mãe, que me procurou preocupada com o comportamento do filho. Quando chegaram para a primeira sessão, a primeira coisa que notei foi o olhar de Enzo. Ele era um daqueles garotos quietos. A mãe o acompanhou nessa primeira vez e conversamos um pouco sobre o que estava acontecendo. Ela mencionou alguns desenhos que Enzo fazia, mas naquele dia não falamos sobre eles. Eu queria conhecer Enzo primeiro, ver o que se passava na cabeça dele. Nas primeiras sessões, Enzo mal falava. Eu perguntava e ele respondia só o necessário. Falávamos sobre a vida dele, a escola, a família, mas sempre havia algo que não se encaixava, como se ele estivesse guardando alguma coisa, um segredo ou um medo. Não sei, era difícil de explicar. A verdade é que isso não me surpreendeu. Muitas vezes, os garotos da idade dele são assim, fechados, ainda mais quando estão em terapia. Com o tempo, Enzo foi se abrindo um pouco. Não muito, mas já era alguma coisa. Ele me contava sobre suas coisas, sobre como se sentia na escola, sobre seus amigos, mas sempre tinha algo por trás, algo que ele não dizia. Eu não pressionava, sabia que essas coisas levam tempo. A confiança não se ganha de um dia para o outro, muito menos em uma terapia. O que mais me chamava a atenção era como ele mudava de assunto, toda vez que chegávamos perto de algo mais pessoal, mais íntimo do seu passado. Lembro que uma vez perguntei diretamente sobre os desenhos que a mãe havia mencionado. Eu queria saber o que ele pensava, o que sentia quando os fazia. Mas ele se fechou completamente, mudou de assunto e não teve jeito de voltar ao tema. Aquilo me deixou pensativo. Na minha experiência, quando alguém evita tanto um assunto, geralmente é porque há algo importante ali. Com Enzo, as coisas iam devagar. Às vezes, parecia que estávamos avançando, que ele começava a se abrir, mas logo em seguida, como se percebesse o que estava fazendo, voltava a se fechar. As semanas foram passando assim, com sessões que às vezes pareciam mais do mesmo. Mas nesta profissão, a paciência é fundamental. Você não pode forçar as coisas. Cada pessoa tem seu próprio tempo, e como terapeuta, você precisa respeitar isso. Às vezes, só estar ali, ouvindo, é a coisa mais importante que você pode fazer. Chegou um dia em que Enzo trouxe uma pasta para a sessão. Estava cheia de desenhos. Quando finalmente pude vê-los, entendi a preocupação da mãe.
Eram estranhos, diferentes de tudo que eu já tinha visto. No começo, eu não entendia o que significavam. Enzo me mostrava um por um, mas não explicava muito. Só dizia que gostava de desenhar, que era sua forma de se distrair. Comecei a olhar aqueles desenhos mais de perto. Alguns tinham figuras grandes e escuras, como sombras ou pessoas mais velhas. Outros mostravam lugares, como quartos ou portas entreabertas. Havia um desenho em especial que me chamou muito a atenção. Era um quarto com vários brinquedos quebrados no chão. Não sei porquê, mas aquilo me deu a sensação de que havia algo mais naquele desenho. Algo que Enzo não estava dizendo. A cada sessão, Enzo trazia mais desenhos e eu começava a notar mais coisas, como se existissem padrões, coisas que se repetiam. Não eram apenas desenhos, pareciam contar uma história, mas uma história que não estava clara. Algo sobre aquelas figuras grandes, aquela sensação de medo que elas transmitiam, me fazia pensar. Com o tempo, comecei a ligar os pontos. Os desenhos não eram só imagens, eram como pedaços de algo que Enzo não conseguia dizer com palavras, como se a mente dele estivesse tentando falar algo que ele não conseguia expressar de outra forma. Uma parte de mim não queria acreditar, mas outra sabia que eu precisava encarar aquilo. Os desenhos de Enzo estavam mostrando algo do seu passado, algo que o perturbava, mas eu ainda não sabia o que era. Eu precisava entender melhor, precisava ajudá-lo a entender. Isso me levou para a próxima fase. Eu tinha que falar com Enzo sobre aqueles desenhos, sobre o que eles significavam. Chegou o momento em que não podíamos mais evitar o assunto. Comecei a falar com Enzo sobre eles, tentando ser o mais cuidadoso possível. Perguntei o que ele sentia quando os fazia, o que pensava. No início ele evitava responder, mas pouco a pouco começou a se abrir. Um dia, depois de conversarmos um tempo sobre um desenho em particular, Enzo desabou. Começou a chorar, algo que ele não tinha feito em nenhuma sessão. Foi aí que ele falou. Confessou que tinha sido agredido fisicamente por anos, quando era mais novo, pelo padrasto. Aquilo me impactou, embora uma parte de mim já suspeitasse por causa dos desenhos. Esse dia foi crucial. A partir daí, as sessões mudaram. Não eram mais apenas conversas. Agora, nós trabalhávamos para entender e processar o que tinha acontecido com ele. Enzo começou a falar mais sobre o abuso, sobre como aquilo o tinha afetado. Os desenhos se tornaram uma ferramenta para ajudá-lo a expressar o que ele não conseguia dizer com palavras. Foi um processo difícil. Havia dias bons e dias ruins. Em alguns dias, Enzo parecia avançar e em outros retroceder, mas continuávamos trabalhando. Com o tempo, ele começou a entender melhor o que lhe tinha acontecido e como isso havia influenciado sua vida. Hoje, sempre que me deparo com um desenho infantil, meu olhar procura instintivamente pelas sombras escondidas nos traços, pelos segredos guardados nas cores. O trabalho com Enzo me mostrou que nem sempre as palavras são suficientes para expressar a dor e que às vezes é preciso saber escutar o silêncio que grita através da arte. Esta experiência mudou para sempre minha forma de ver a terapia e me lembrou de que os pedidos de ajuda mais urgentes podem vir disfarçados de simples rabiscos em papel. Esta história aconteceu há muito tempo, na juventude do meu pai. Buscando ajuda psicológica por insistência da minha avó, ele acabou em um consultório que mudaria sua percepção da realidade para sempre. A psicóloga em questão era amiga dela, e na época foi quem o levou até lá. Mas o detalhe é que essa mulher trabalhava de um jeito um pouco diferente. Sabe, ela praticava uma psicologia estranha, uma versão alternativa em que usava meditação. E eu sei que meditação não é algo ruim, muito pelo contrário, é super recomendável e todo mundo deveria experimentar. Mas deixa eu me explicar melhor, contando a história com as palavras do meu próprio pai. Ele conta que tudo começou a ficar esquisito a partir da segunda sessão.
A primeira foi usada só para eles se conhecerem melhor, mas foi na segunda que as coisas estranhas realmente aconteceram. Durante a primeira meia hora, meu pai, ingênuo como era pela idade, contou sobre os poucos problemas que tinha. Mas na meia hora seguinte, eles pararam a conversa para fazer uma meditação muito especial. A mulher colocou uma música bem esquisita. Meu pai a descreve como um som binaural, só que misturado com cantos guturais. Depois, ela pediu que ele fechasse os olhos e não os abrisse por nada. Após alguns minutos ouvindo aquilo e seguindo umas instruções de respiração, o ambiente começou a ficar gelado. Meu pai nem estava focado nisso e quase não percebeu a mudança. Mas quando ia embora e pensava sobre tudo o que tinha acontecido, era aí que ele notava esse detalhe. No entanto, a temperatura era a coisa mais normal que aconteceu ali. Durante as sessões seguintes, na parte das meditações, ocorriam coisas discretas que meu pai conseguia perceber. Uma delas eram as vozes. Eram sussurros que diziam palavras soltas, aleatórias, no ouvido dele. Na primeira vez que ouviu, meu pai disse que abriu os olhos na hora, assustado. E abrir os olhos era a única coisa que a psicóloga tinha dito para ele não fazer. Mas quando ele abriu, só viu a mulher com a boca aberta e os olhos completamente revirados. Ver aquela pessoa com uma expressão tão desumana o apavorou. Ele ficou com tanto medo que fechou os olhos de novo e começou a suar frio. Foi ele quem interrompeu e disse que não queria continuar, que estava se sentindo mal. A mulher, depois de alguns segundos em silêncio, respondeu para ele não se preocupar. Ela desligou a música e a sessão terminou por ali. Nesse mesmo dia, ele contou para a minha avó o que viveu, mas ela achou que era só uma desculpa para não ir mais. E como ela já tinha pago uma boa quantia pela terapia, adiantado, preferiu que ele continuasse indo. Foi nessas poucas sessões extras que meu pai seguiu vivenciando coisas ainda mais bizarras com a meditação. As vozes ficavam cada vez mais agudas e potentes, mas ele nunca mais se atreveu a abrir os olhos. Meu pai sempre diz que sentiu um alívio imenso no dia em que parou de ir àquelas sessões. No fim das contas, aquela experiência bizarra não só não o ajudou em nada com os problemas que ele tinha, como também deixou marcas profundas em sua mente. Até hoje, décadas depois, ele carrega a certeza absoluta de que existem formas de ajuda muito mais perigosas do que qualquer problema que possamos enfrentar sozinhos.